O melhor pra você tá de volta, daqui a pouquinho tem Catinguelê, tem uma culinária super legal do Edu, culinária portuguesa. Tá muito bacana o programa, tem reportagens especiais. E agora tem um alerta na área da saúde, dos cuidados que devemos ter, especialmente agora no verão. E a gente recebe mais uma vez um amigo querido que é o Randy Baldresca, tá aqui com a gente, que é biólogo, e ele vai falar sobre o perigo dos escorpiões. Randy, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, obrigado, Celso, obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo questões a respeito dos famosos aracnídeos aí, peçonhentos aqui para todos os telespectadores da Rede TV. Ó, seguinte, a gente vai acompanhar agora uma reportagem, depois a gente vai bater um papo com o Randy aqui. Ele vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter, especialmente o que nós não devemos fazer. A gente combate de forma errada, normalmente, os escorpiões. Roda a reportagem. Ele é pequenininho, mas assusta. Um inimigo perigoso. Os escorpiões têm tirado o sono dos moradores desse condomínio de luxo de um bairro nobre de São Paulo. Muito medo por causa das crianças, dos meus netos que ficam aqui, mesmo a gente, né? Muito medo. A gente só fica olhando no chão, qualquer folhinha que balança, a gente corre. Por aqui, eles têm aparecido aos montes. Os moradores fizeram uma força-tarefa e saíram à caça dos escorpiões pelo condomínio. Usaram um pegador e um potinho como este. Em 3 dias, recolheram mais de 100 escorpiões. Eles foram orientados por um biólogo a jogá-los fora. Esse vídeo foi feito por um morador. Ó como que ele fica, ó. Ele fica atacado, tá vendo? Cansada com a situação, essa moradora que está grávida fez um desabafo nas redes sociais. E meu questionamento é se as autoridades vão esperar alguém ser picado para tomar uma providência. A situação piorou nos últimos 2 meses. Os escorpiões são das espécies amarela e marrom, as mais venenosas. E por conta disso, eles mudaram a rotina. Antes de entrar em casa, olham o jardim, depois ficam de olho em todos os cômodos. E passam o dia assim, trancados. E não foi só isso que mudou. A maior preocupação é com os netos que moram no mesmo condomínio. Para você ter ideia, as crianças nossas que vêm brincar, eles estão usando bota até o joelho. Uma outra medida foi colocar algumas galinhas da Angola, predadora do escorpião, espalhadas pelo condomínio. Agora que nós resolvemos, por conta própria, colocar essas galinhas de Angola, né? Conta própria, porque foi contra a vontade de muita gente, diminuiu 50%. Os moradores acreditam que o problema está neste terreno, ao lado do condomínio. Um terreno que nós não sabemos direito de quem é, um fala que é da empresa, de uma outra fala que é da outra empresa, até agora não sabemos exatamente. E ali virou de depósito de entulho, sujeira, tem caminhão que vem descarregar ali e ninguém cuida. Segundo o Ministério da Saúde, são registrados em média no Brasil 90 mil casos de picadas de escorpiões por ano. Em 90% dos casos, o quadro se limita em uma dor intensa. Os outros 10% podem evoluir para um quadro mais grave. Este hospital em São Paulo é referência no tratamento para picadas de animais peçonhentos. No ano passado foram feitos 3 mil atendimentos, 129 com vítimas de escorpiões. O especialista explica que as crianças são as que correm o maior risco. Não sabemos ao certo se é por causa de uma relação da quantidade de veneno injetada, o tamanho da criança, o peso da criança, mas sabemos que isso acontece. Em caso de picada, o médico faz um alerta. Não tente tirar o veneno, não tente cortar o local, não amarre no local, não passe nada no local. O máximo que você pode fazer de imediato é talvez colocar uma compressa morna que vai ajudar a tirar um pouquinho a dor. Tá aí, são algumas coisas que a gente precisa saber. Ó, o fato é o seguinte, dá medo, cara. A gente tem que ser realista aqui. A gente tava falando com o Navarro agora há pouco aqui ao vivo. O cara não tem medo de saltar de prédio lá, mas põe o escorpião perto dele pra você ver, sai correndo. Eu também. Não tem outro jeito. A gente realmente tem medo. E tem que ter mesmo. A verdade é essa. Porque, às vezes, uma picada de escorpião pode ser fatal, pode matar. Importante citar que o escorpião é um aracnídeo que tem função no meio ambiente. Ele controla os insetos perniciosos
que causam prejuízo a nós, seres humanos. Tá, por exemplo, o que ele come? Ele se alimenta principalmente de barata. Tá. Periplaneta americana, barata de esgoto. Então, só que a população de baratas é insuficiente, é muito maior do que a população do predador escorpião no meio ambiente natural. Ainda bem, né? Então, de acordo com o desequilíbrio, ou seja, é um animal oportunista que hoje se aproveitou de uma situação que nós, seres humanos, fornecemos a ele, abrigo, água e alimento, e é um animal que vem ocupando o ambiente urbano e causando prejuízo a nós, seres humanos, desde que haja vista que a gente pode citar que várias pessoas já foram ferroadas e até algumas mortes já aconteceram. Ou seja, nossa culpa, às vezes por a falta de cuidado que a gente tem com o lixo, a gente deixa crescer a população de baratas e, consequentemente, a gente está fornecendo alimento para o escorpião, é isso? Exatamente, e ainda nós temos que alertar a população que age passiva, que não tem conhecimento para lidar com esse aracnídeo, que os inseticidas utilizados para insetos não funcionam no caso do escorpião. Então, o escorpião a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter metodologia, conhecimento técnico para poder controlar a sua população. Então, vamos lá, eu sou uma dona de casa, linguagem bem simples agora. Achei um escorpião na minha casa. O que eu faria? Deixa eu pensar aqui. Talvez eu daria uma chinelada, certo ou errado? Mariana, se você der uma chinelada nele, certifique-se que essa chinelada de fato aniquilou o animal, ou seja, matou o bicho. Agora, a gente nunca aconselha as pessoas comuns a poder lidar com esse animal, porque ele é um animal peçonhento, é um animal que pode causar o óbito de uma criança de até 12 anos de idade ou uma pessoa idosa. Obviamente que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos dessa ferroada, ou seja, dependendo do local da ferroada, dependendo da quantidade de veneno inoculado, depende da condição da vítima e também depende do último tempo de repasto do bicho. O escorpião amarelo, e a gente tem duas espécies aqui, o escorpião amarelo, Titius cerulatus, e o escorpião marrom, Titius baiensis. Esses escorpiões, eles ficam até 1 ano sem se alimentar, escondido na sua residência. Você tá de brincadeira? É. E um caráter que a gente tem que citar, o escorpião marrom, ele é um animal que é encontrado no ambiente silvestre. Então ele não tem efetivamente importância no caráter ambiental das cidades que nós ocupamos. A gente tem que tomar cuidado com o escorpião e se amarelo. prevenir com o escorpião amarelo. Titius cerulatus, um animal peçonhento, perigoso. Ele é um bicho que se autorreproduz. Então, ou seja, ele não precisa da fêmea, não precisa do macho, ele se reproduz sozinho. Então, por que eu falei, eu citei da Mariana? Se certificar que você aniquilou o bicho, que você matou o bicho, por quê? Esse animal estressado, Zucca, ou seja, esse animal numa situação de estresse, o que causa o estresse do bicho? Ele fugiu da chinelada. Fugiu da chinelada, você jogou um inseticida, qualquer aerosol no rosto dele, quer dizer, na face dele. Num momento como esse? Ele se autorreproduz. A fêmea, ela é partenogenética, ou seja, ela entra em processo de reprodução assexuada. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter precaução para poder saber lidar com esse animal. O escorpião amarelo, portanto, é o escorpião que a gente fala que é urbano hoje, porque você só encontra ele na cidade, não é isso? Exatamente. É o escorpião, o escorpião amarelo é um animal sinantrópico, ou seja, é um animal que só é encontrado no ambiente humano. Ele mudou, ele se plastificou, ou seja, ele não é mais encontrado no ambiente silvestre, como é o caso do Titius baiensis. Que é o marrom. Que é o marrom. Então, se eu achei um desse amarelo na minha casa, né? Vamos dizer, o negócio lá da chinelada e tal. É importante, então, chamar, sei lá, um centro de zoonose para me certificar de que realmente aquele animal está morto? Mariana, um centro de zoonoses, é muito importante a gente dizer isso aqui no programa. Ou uma empresa cadastrada na APRAG, porque essa empresa precisa ter responsabilidade técnica, um responsável técnico, que pode ser um profissional da saúde, e tem que ter licença de funcionamento. Dessa forma, você vai estar protegida contra empresas que não estão capacitadas para lidar com essa situação. Porque aí o cara vai fazer um tratamento certo na sua casa, fazer um combate correto. Um combate correto, uma inspeção técnica. Então, isso é muito importante. Então, a gente no programa tem que esclarecer a população acerca desse problema.
A expectativa hoje de infestação de escorpião, e não só em São Paulo, mas no Brasil, é uma piora da situação nos próximos anos que a gente vai enfrentar. Quanto vive um escorpião? Desse amarelo. Vamos falar especificamente do amarelo, que a gente está falando agora das pragas urbanas. Quanto tempo ele vive? Entre 1 e 3 anos. Obviamente que dependendo das condições de vida que esse animal ocupa. Alimento não tem predador em São Paulo. Então, às vezes eu vejo... O que é o predador, aliás? Galinha de Angola, galinha normal, o suricatus, aquele animal que vive na Austrália. Ou seja, acontece o seguinte, que muita gente não entende. A galinha, ela tem hábito diurno e o escorpião, hábito noturno. Então, um não se encontra com o outro para ocorrer predação. Então, é muito difícil esse controle por nós simplesmente colocarmos galinhas na nossa residência. Isso é um equívoco. Até porque não dá para colocar galinha em qualquer lugar no ambiente urbano. É isso, vai contra até as ações que os condomínios, né, residências, empresas, enfim. Então a gente tem aqui numa amostra um vidro, um pote aqui que eu trouxe, de animais coletados no meio ambiente. Quer dizer, um bicho que se modificou. Então ele é só encontrado hoje na cidade de São Paulo e cidades do Brasil inteiro. Tá bom, vamos imaginar então, aquele cenário que a Mariana nos passou agora há pouco. Então vamos lá, a dona de casa achou o escorpião, ela vai chamar uma empresa e tal. Agora vamos passar por uma coisa que a gente não gosta, não quer que aconteça, mas que pode acontecer. Levou uma picada do escorpião. Faz o quê? Ótimo. Corre para o Hospital Vital Brasil, no caso de São Paulo, Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para um centro de saúde, porque daí você vai ter que receber o soro anti-escorpiônico. Dependendo, como eu disse, do local da ferroada, dependendo da quantidade de veneno inoculado, essa ferroada pode ser fatal. Então, para seres humanos, muito difícil acontecer, mas é uma ferroada super dolorosa, né? Dói muito mesmo, a vontade que você tem é de fato fazer qualquer ação mecânica para poder... E não pode, né? Isso é importante, porque você tem que falar, não vai lá e chupa o veneno. E faz o torniquete. Cara, tem muita coisa errada, né? Claro, não se faz isso, porque você pode até piorar a questão da ferroada no Não corpo. faz nada, então, né? Não faz absolutamente nada. Tenta, como eu disse, se dirigir a um posto de saúde, ao Instituto Vital Brasil, no caso, o Instituto Oswaldo Cruz, que tenha toda a condição de poder te atender Cruz no Rio, tá exatamente, certo, com condições para amenizar o seu sofrimento. Agora, em último caso, a gente está falando de um Brasil enorme, que nem sempre o serviço de saúde é eficiente. Chegando numa cidadezinha pequena, o que fazer? Existe alguma outra solução? Olha, a gente tem que acondicionar muito bem o lixo da nossa residência, não deixar a louça amanhecida do dia para a noite, sabe? A gente faz aquele jantar na sexta-feira, deixar aquela louça, porque você vai atrair inseto, no caso barata, para a sua residência. Verificar chinelo, roupa de cama, no local que você já teve histórico de infestação, sapato, se você me permitir, um bercinho longe da parede. Bercinho longe da parede, são fatores que atraem, favorecem a ferroada do bicho. Então, verificar muito bem lustre da residência, que está muito bem fechado, muito bem vedado, para esse animal, de repente, não cair do teto. Então, tomar cuidado quem tem animalzinho de estimação. Animal de estimação, porque também é fatal no caso de uma ferroada em cachorros, em gatos, enfim, nos animais pet. Então, essas questões têm que serem levadas em consideração. E, conforme a gente disse, priorizar o atendimento de uma empresa séria, conforme nós já citamos aqui. Perfeito, Randy, olha, dicas muito legais para a gente tomar bastante cuidado. Então, vamos tomar cuidado para não acumular lixo. A gente está numa fase em que, cada vez mais, a gente tem que tomar muito cuidado com a limpeza, com a higiene. Estamos falando tanto desse combate que estamos fazendo ao mosquito da dengue, a gente está falando tanto sobre isso por conta do Zika vírus, o Aedes aegypti, a gente não deixar água parada. A mesma coisa vale para o lixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abrir as portas para o crescimento desta população, desses seres que infelizmente não convivem bem com a gente. Tudo bem, invadimos o espaço deles, invadimos, mas agora a gente tem que sobreviver, então a gente tem que tomar bastante cuidado a partir de agora. Obrigado, Randy, obrigado pelas dicas. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, entra no site que é biopolis.com.br e aí você tem todas as informações e entra em contato com o Randy lá. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Zuca. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado.